Então, nono ano, essa é a primeira prova do terceiro trimestre. Essa primeira prova vale 10 pontos também, tem 10 questões, então é um ponto por cada questão. O que eu vou fazer agora é ler e explicar cada questão. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, tá? Não precisa de esperar, não. Pode me interromper e assim a gente vai seguindo. Essa primeira prova do trimestre, ela tá cobrando os 2 últimos capítulos do volume 3. Isso é importante de vocês anotarem, porque no conteúdo a gente já está estudando o capítulo 4. Como a prova ela deu uma atrasada aí, o conteúdo da prova é dos 2 últimos capítulos do volume 3. Acredito que seja o 8 e o 9, não tenho certeza. Aqui. O 8 e o 9, tá? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura, a explicação. Se vocês precisarem, é só me interromper. A questão 1, ela é uma pergunta e diz assim: que fator natural contribui para o início da Revolução Industrial e onde ela se origina? Aqui o original está errado. E onde ela se origina? Então, existe um elemento natural que vai contribuir para a primeira Revolução Industrial. Aquela revolução onde os teares manuais passaram a ser mecânicos. E onde ela se origina é o local onde ela começa, né? Porque ela se espalha pelo mundo inteiro, mas é o local por onde ela começa. Fácil, simples, tranquilo. Para a questão 2, a gente tem questão 2, 3, a gente tem um texto aqui. Uma das evidências da abertura da economia chinesa em meados da década de 80 foi a criação das zonas econômicas especiais, em cidades estrategicamente localizadas. O êxito comercial e financeiro de Hong Kong foi um dos inspiradores na formação das ZEEs. Pergunta 2. O que consiste as ZEEs? O que são as zonas econômicas especiais? Vocês vão explicar como que elas funcionam, né? Que concentração é essa aí? A 3 é qual é o objetivo? Então, a que consiste e a 3, qual é o objetivo delas? E até no enunciado tem uma ajudinha, vocês podem acompanhar pelo material didático também. Como são perguntas muito objetivas, não tem muito o que se explicar. A questão 4 diz assim: uma das ações tomadas após a Segunda Guerra Mundial foi a criação de blocos econômicos. Explique o que são blocos econômicos e por que eles surgiram. Então, vocês vão explicar. Quando a gente fala de blocos econômicos, o que a gente está querendo dizer? São grupos de países e etc. Vocês vão explicar como que funciona sucintamente e por que eles surgiram. Existe um objetivo. Eles não surgiram após a Segunda Guerra porque todo mundo queria brincar de se unir, não. Eles tinham um objetivo maior relacionado ao financeiro desses países pós-guerra, pós-Segunda Guerra, tá bom? Tá vendo que eu tô pensando em vocês e as perguntas estão subjetivas, né? De escrever, não objetivas. Questão 5 diz assim: de que modo um bloco econômico pode tornar mais competitivos os produtos exportados por um determinado país? Então, a gente sabe que o bloco econômico é um grupo de vários países e que eles se unem com o objetivo de ajudar financeiramente todos eles. E aí,
existem regalias, né, vamos dizer assim, entre os países pertencentes ao bloco. Como que isso pode tornar os produtos que são exportados mais competitivos? Isso aí essa pergunta tem relação com as taxas de importação e exportação, que são diferenciadas dentro dos países pertencentes do bloco. Questão 6. Quais são os blocos econômicos atuantes na Eurásia e Oceania? Então, vocês vão colocar só o nome dos blocos. Na Eurásia eu tenho União Europeia, etc. E na Oceania, ou neles juntos, vocês vão só citar quais são os blocos econômicos que ainda atuam nessas regiões. Só citar, mel na chupeta. Questão 7 diz assim: o que constitui um tecnopolo? Então, a primeira parte da pergunta é: o que é um tecnopolo? Você vai explicar o que é esse termo tecnopolo. E aí, eu tenho aqui alguns tecnopolos da Europa, né? Cambridge, Paris, Exud e Munique, na Alemanha. E aí, na segunda parte da questão 7, diz assim: cite outros 2 países asiáticos que também apresentam importantes tecnopolos. Então, foi apresentado 3 aqui na Europa, eu quero que vocês me falem de outros 2 países na Ásia que possuem tecnopolos. Mel na chupeta, hein? Questão 8. Sobre a geopolítica da Ásia, Europa e Oceania pós-Guerra Fria, responda. A 8, relate o que foi o massacre da Paz Celestial. Desculpa, o massacre da Praça da Paz Celestial e diga em que contexto ele ocorreu. Então, eu tenho aqui uma figura que devia estar em quebra aqui, ó. Eu tenho uma imagem que é de um civil à frente de caminhões-tanques tentando evitar, tentando conter, né, esses caminhões aí. Vocês vão explicar o que deu a esse nome, né? O que foi esse massacre da Praça da Paz Celestial? Onde que é essa praça? Quantos mortos? E o que eles estavam reivindicando, certo? A questão 9 fala o seguinte: o Iraque é um importante produtor de petróleo que no ano de 1990 promoveu a invasão do país vizinho, Kuwait. Explique o contexto para essa invasão e quem era o líder na época. Então, aqui é a guerra do Iraque, né? A invasão do Iraque no Kuwait. Existe um porquê do Iraque invadir o Kuwait. A gente tem relação com o petróleo. Então, justificando com uma desculpa, o Iraque invade o Kuwait, apoiado por um outro país, tá? Então, existe um contexto para essa invasão. Ele não pegou, simplesmente acordou um dia de manhã e falou assim: vou atacar o país vizinho, né? Não foi isso. O Iraque já era destaque como produtor de petróleo, e aí existe um contexto de apoiadores e de motivo para ele querer invadir a região. Então, vocês vão explicar esse contexto dessa invasão, tá? E aí a gente já chega na questão 10, porque as perguntas são bem objetivas nessa prova aqui, que é o que foi a Primavera Árabe. Então, é o mesmo contexto quando eu pergunto do massacre da Praça da Paz Celestial. O que foi a Primavera Árabe? Então, vocês vão dizer assim, que movimento foi esse, o ano que ele aconteceu, a localidade e qual que era o objetivo, né, dessas manifestações aqui, o que elas tinham a ver e por que foi dado esse nome de Primavera Árabe. Certo? O que vocês acham? Dúvidas? Falei muito rápido?
Não, tranquilo. Tranquilo? Sim. Deixa eu parar a gravação aqui, então.